Olá, vamos dar continuidade então a conhecer um pouquinho mais do estado de Minas Gerais. Hoje iremos falar sobre a população. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, com cerca de 20 milhões de habitantes. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, destes 53% se autodeclarado pardos e pretos. Pode-se dizer, então, em Minas Gerais a população é em sua maioria negra. Se reúne os dados de autodeclaração nas categorias cor, raça, pretos e pardos. As comunidades tradicionais. O decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Os quilombos de Minas Gerais. Quilombo é um termo de origem bantu, que significa acampamento guerreiro na floresta. Seu significado contém o sentido de resistência da cultura afro-brasileira. Então, os quilombos eles foram constituídos na época da escravidão. Eram locais onde os negros fugidos das fazendas iam se proteger. Então, ficavam isolados num canto da mata. Com o passar do tempo, esses quilombos continuaram sendo preservados, ficando então sob a responsabilidade dos descendentes desses negros africanos, que foram fugidos da época das fazendas. Então, esse trecho aqui do texto eu nem vou ler, que não cabe a vocês, tá bom? Vamos dando continuidade dos tipos de comunidades aqui, olha só, quando falo dos quilombolas. Então, há as comunidades quilombolas certificadas, identificadas e reconhecidas, comunidades quilombolas tituladas, ou seja, cada uma com uma especificação, que também não há necessidade de nós aprofundarmos nesse detalhe. Das comunidades indígenas em Minas Gerais. De acordo com Eduardo Viveiros de Castro, ele é um pesquisador e professor de antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, as comunidades indígenas são caracterizadas por relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantêm laços históricos, culturais, com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. No ano de 2017, conforme registro do Centro de Documentação, Eloy Ferreira da Silva, havia cerca de 15 mil indígenas aldeados, além de um contingente significativo vivendo nos centros urbanos de Minas Gerais. Esses dados cadastrais apontam também para o registro das seguintes etnias indígenas no estado. Ou seja, os indígenas eles são caracterizados por suas culturas e cada uma delas, cada etnia, segue uma cultura às vezes diferenciada. Então, foram várias etnias encontradas, registradas em Minas Gerais. São nomes estranhos, na maioria das vezes tem a origem tupi-guarani. Então, as culturas indígenas têm suas características e especificidades, sendo de fundamental importância o respeito a seus conhecimentos tradicionais, ao notório saber, a relação da comunidade com o território, suas práticas socioculturais e religiosas, processos e métodos próprios de ensino-aprendizagem. Ou seja, as comunidades indígenas, elas têm o seu pertencimento, ou seja, ela tem as suas características, as suas próprias formas de viver, as suas culturas, a sua religião, e também diferenciado também é o ensino-aprendizagem, ou seja, uma escola indígena, ela não aprende os conteúdos igualmente ao que vocês aprendem aqui numa escola urbana.
Um evento importante para demarcar a identidade desses povos tradicionais são os Jogos Indígenas, que em Minas Gerais são idealizados pelo Conselho dos Povos Indígenas do Estado de Minas Gerais. Os Jogos Indígenas constituem um instrumento de fortalecimento da identidade das culturas tradicionais, promovendo o encontro e a articulação entre as diversas comunidades por meio do estímulo dos valores originais e do intercâmbio entre as etnias. A programação dos Jogos dos Povos Indígenas de Minas Gerais conta com várias modalidades esportivas, dentre elas, aqui eu tenho algumas, olha só. A corrida do Maracá, que consiste numa corrida da qual participam no mínimo 10 atletas, sendo disputada nas categorias masculina e feminina. Na categoria masculina, o percurso da corrida é de 100 metros. Após percorrer essa distância, cada competidor repassa o maracá para seu companheiro de equipe, que fará o mesmo percurso. Na categoria feminina, a corrida será de 50 metros, sendo 25 de ida e 25 de volta. É considerada campeã a equipe que for completar o percurso no menor tempo possível. Lembrando que não é permitido que o maracá caia durante a competição. Uma outra modalidade é o arco e flecha. É uma modalidade esportiva disputada nas categorias masculina e feminina. A atividade consiste na montagem de um alvo localizado entre 15 e 30 metros de distância dos competidores. A disputa ocorre em equipes de 3 participantes, sendo considerada campeã aquela que acertar o alvo mais vezes em 3 chances. Também tem o cabo de guerra. Consiste numa disputa entre equipes de 10 participantes, na qual cada uma puxa para um lado da corda, buscando arrastar a equipe adversária até o seu campo. Essa modalidade também é numa brincadeira. Muitas vezes se brinca com essa atividade na educação física. O bodoque. Consiste em acertar um alvo a 15 metros de distância do competidor. São 3 chances de acerto. Caso haja vários acertos, os competidores continuarão a jogar até que apenas um acerte o alvo, sendo o vencedor. As equipes são compostas por 3 participantes. Então, essas são algumas das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas. Povos ciganos em Minas Gerais. Participantes do processo civilizatório brasileiro desde o século XVI, os povos ciganos têm sua origem desconhecida. De acordo com a antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Populações Quilombolas e Tradicionais, Juliana Campos, em entrevista realizada para a Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2019, os dados oficiais sobre os povos ciganos ainda são muito incipientes no país, ou seja, são muito poucos. O Instituto Brasileiro de Geografia mapeou em 2011 o quantitativo de acampamentos existentes no país. Segundo esses dados, do estado de Minas Gerais, a maioria da população cigana é da etnia Calon, sendo registradas 175 acampamentos em 127 cidades. O dia 24 de maio é considerado o Dia Nacional do Cigano. Vamos falar agora um pouquinho da cultura e diversidade do nosso estado. A religiosidade. A presença de negros escravizados trazidos para a região como força de trabalho influenciou de forma significativa a formação religiosa no estado. Assim, nela estão presentes muitos aspectos das regiões de matriz africana, sobretudo daquelas advindas de 3 grupos étnicos: sudaneses, guineanos, sudaneses e bantus, que preservaram e inscreveram na cultura mineira seus costumes. As Irmandades Leigas eram associações religiosas sem vínculo oficial com a igreja, comuns no território mineiro durante o século XVIII. Eram organizados por grupos sociais, tendo como características principais a devoção a um santo católico, a realização de festas religiosas e reuniões para rezas e atividades de devoção a um santo da ordem, o assistencialismo, espaços para socialização entre os membros,
disputa pelo poder político e destaque social pelas irmandades mais poderosas e atuavam no financiamento e manutenção das igrejas. Significativa foi a atuação das irmandades leigas, dentre as quais destacamos a da Santa Ifigênia, que teria sido a primeira irmandade de negros livres de Vila Rica, ou seja, de Ouro Preto. Outra importante irmandade formada por negros foi a Irmandade da Virgem Senhora do Rosário dos Pretos. Os festejos de origem religiosa em Minas Gerais. Os festejos, também chamados folguedos, são manifestações ritualísticas e representam os sentimentos e a fé de um povo. Algumas festas possuem origem afro-brasileira, como o Congado e a Folia de Reis, e rememoram o vínculo com as deidades originárias das religiões matrizes africanas, o pertencimento e a ancestralidade dos povos negros. A seguir, descrevemos algumas das festividades. Então, o Congado. O Congado é o festejo que tem origens atreladas aos cortejos em agradecimentos aos reis congos da África, incorporando elementos do catolicismo, como a devoção a Nossa Senhora do Rosário, Santo Benedito e Santa Ifigênia. Aqui em Ubá também já teve pelo menos, o Congado. A Folia de Reis, declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, ocorre no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro. A figura do embaixador pede licença para entrar nas casas, pronuncia as profecias e lembra das palavras escritas pelos profetas a respeito do nascimento de Cristo. Há instrumentalistas, cantores e representações dos 3 reis magos. A Folia de Reis também tem aqui na nossa cidade. Pastorinhas. São grupos de moças e meninas que visitam os presépios das casas, relembrando os pastores em Belém. Vestem-se como camponesas, dançam e cantam a mensagem em louvor. Pedem contribuição para o Natal das crianças carentes da localidade. Outra festa é a Festa do Divino. Ocorre na data consagrada ao Divino Espírito Santo. Em Minas Gerais, costuma ser chamada também de Festa do Império, porque durante sua realização é eleito um imperador, que será o festeiro ou homenageado da próxima festa. A tradição do festejo foi trazida do Brasil pelos portugueses, adquirindo características específicas por meio de sincretismos com as religiões de matrizes africanas. Agora, festa junina e quadrilhas. De influência europeia, o festejo faz alusão aos rituais de fertilidades e boas colheitas. Incorporada às celebrações da Igreja Católica, a festa faz exaltação às santidades como São João, Santo Antônio, São Pedro e São João Batista. Nas festas juninas, os fogos de artifício têm o sentido de acordar São João como uma convocação para participar da festa. Festas e festivais anuais. Diversas regiões do nosso estado têm suas festas anuais, algumas com muitas edições. São tradicionais das festas baseadas na produção e colheita de produtos in natura, ou seja, produtos cultivados na terra. Cultivados em larga escala em alguns municípios e utilizados para o preparo de compotas, molhos, conservas, entre outros, que podem ser encontrados nas prateleiras dos mercados por todo o país. São comuns também os festivais de inverno que exaltam a arte bucólica nas cidades coloniais e possuem uma extensa programação cultural que vai da música às feiras de bebidas e comidas quentinhas. Aqui vamos falar de algumas festas tradicionais do nosso estado. A festa da Jabuticaba. Ela acontece em Sabará. O evento é tombado como patrimônio cultural do município e acontece há mais de 3 décadas. É um festival de caráter gastronômico, ou seja, na área da culinária, onde são expostos e comercializados deliciosos derivados da jabuticaba, como geleias, licores, vinhos, compotas, molhos, entre outros. O evento promove ainda a alta gastronomia no espaço Cozinha Show, onde chefes de cozinha preparam ao vivo pratos que contenham a jabuticaba como ingrediente principal.
A festa do queijo do Cerro. Então, ela é realizada na cidade de Cerro, na região centro-nordeste de Minas. É produzido desde o século XVIII. O queijo do Cerro conta com a realização da festa própria há mais de 30 anos. O evento conta com concurso de queijos, torneio leiteiro, exposições e encontro técnico. Tem a festa do Pé de Moleque. Ela é realizada em Piranguinho, região sul de Minas Gerais. Considerada a capital nacional do Pé de Moleque, Piranguinho organiza anualmente o Festival de Degustação de Iguaria, o qual conta com shows, desfiles e outras comidas típicas, um espetáculo à parte e a confecção e o quebra de recorde do maior pé de moleque do mundo. Vou contar aqui para vocês uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo. O porquê do doce chamar pé de moleque. Há muito tempo atrás, na época das colônias, as pessoas nas cidades coloniais, como Ouro Preto, Tiradentes, elas faziam o doce, pé de moleque, que é um doce de amendoim, e tinham o costume de colocar esses doces secar por cima da janela. Então, nessa ocasião, acontecia de pessoas, de moleques, das crianças que brincavam na rua, passavam e pegavam o doce. Só que o doce não tinha nome, era doce de amendoim, assim. Então, foi daí que as pessoas que faziam o doce, as mulheres gritavam assim, pé de moleque, ao invés de pegar o doce para pedir o doce, Então, foi por isso que colocaram o nome de pé de moleque. Festa da Goiaba. Ela é realizada no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto. A festa foi incorporada ao calendário turístico de Ouro Preto, retratando o ciclo da goiaba, desde a colheita que acontece entre os meses de fevereiro, março e abril, até a produção artesanal da goiabada cascão, que envolve uma parcela significativa da comunidade local. A festa do Pequi. Essa acontece em Montes Claros. A festa é tradicional e conhecida em todo o país. Símbolo da culinária regional, o pequizeiro é uma espécie vegetal de grande valor econômico e nutricional para a população da região. Temos também a Festa Nacional do Milho. Esta acontece em Patos de Minas, região do Triângulo Mineiro. Conhecida como Fenamilho, a Festa Nacional do Milho é considerada a maior festa agropecuária do estado. Ocorre anualmente entre os meses de maio e junho, reunindo produtores e possibilitando a visitação à exposição e participação em leilões. Além disso, influencia os setores de comércio e serviços de toda a região. Falando da festa do milho, tem uma outra cidade também chamada Cipotânea, que também tem uma festa do milho. Lá, além da exposição de artigos feitos de palha de milho, é feito também um desfile de carros de boi, todo decorado com palhas de milho. É maravilhoso. Quando eu fui lá, participei dessa festa, até roupas das pessoas que estavam desfilando, até roupa feita toda de palha tinha. É muito bonito, é tudo artesanato. Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, ou seja, o local dessa festa é em Tiradentes. É considerado um dos maiores eventos de alta gastronomia do país, realizado anualmente a partir da segunda quinzena do mês de agosto. O festival apresenta uma programação variada, que conta com a oferta de cursos práticos, preparos de receitas exclusivas ao vivo por chefes de cozinhas conceituados, palestras e jantares espalhados pelos principais restaurantes da cidade. Festivais de inverno. Ocorrem em muitas cidades durante os meses de junho e julho, principalmente nas fundadas em período colonial. Os festivais contam com diversas atividades culturais e gastronômicas. Exemplo, Festival de Inverno, tem em Ouro Preto e Mariana. Festival de Inverno da UFMG, em Belo Horizonte. Inverno Cultural, em São João del Rei. Festival de Inverno em Itabira. Festival Cultural de Inverno em Santos Dumont. E Festival de Inverno em São Lourenço.
E tem diversas outras festas que acontecem tradicionalmente nessa época. Agora vamos falar um pouco da arquitetura. Minas Gerais reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro, sob influência do barroco europeu, mas com as características peculiares. A arquitetura mineira dos séculos XVIII e XIX desenvolveu-se sobretudo nas regiões de Ouro Preto, Diamantina, Cerro, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei e Congonhas, como nós já vimos no outro vídeo, né? Que fala justamente dessas cidades, que lembra que eu falei que as características das construções eram todas parecidas, porque todas elas se remetem ao barroco europeu, ou seja, a arquitetura europeia, vinda da Europa, certo? Na construção da beleza arquitetônica do estado, destacam-se os trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o de Mestre Ataíde, que também falamos dele anteriormente, dos dois. São artistas completos que deixaram suas obras em muitas cidades mineiras por meio da cultura, da escultura, do entalhamento em gesso, em madeira, em pedra-sabão e molduras, como na cidade de Ouro Preto. Essa imagem é a região central do Centro Histórico de Ouro Preto. Essa é a igreja matriz. E lá no fundo encontra-se a lateral do museu que eu falei ontem. Essa foto é uma foto tirada de outra posição da cidade. Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Aqui é a lateral do museu. Então, a arquitetura dessas obras maiores da cidade de Ouro Preto é a arquitetura barroca mineira, que se remete às obras do Aleijadinho e às pinturas do Mestre Ataíde. Ouro Preto. Em meio aos casarões dos séculos 17 e 18, construídos nas ladeiras de uma região montanhosa, estão erguidas 13 igrejas monumentais, com altares banhados a ouro e imagens sacras, nos estilos barroco e rococó. A arquitetura religiosa do período evidencia o luxo e pode ser apreciada nas igrejas de Nossa Senhora do Pilar, São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Rosário e de Santa Efigênia, nas quais as edificações contaram com o uso de pedra-sabão em substituição ao mármore. Ou seja, naquela época era muito utilizado, como eu já falei também anteriormente, a pedra-sabão para fazer as esculturas e também para o piso, no lugar do mármore, que hoje em dia se coloca muito pisos, né, cerâmicos, o granito, mas naquela época usava-se a pedra-sabão. Isso é muito evidente nessas localidades citadas aqui. Inclusive, nessas igrejas, não se pode tirar fotos dentro dela, porque isso danifica o ouro, as peças banhadas a ouro. O estado mineiro é também um grande polo de produção contemporânea. O Museu de Inhotim é um exemplo disso. Lembra que eu falei ontem? Inclusive lá na cruzadinha tinha Inhotim? Olha só, quem não pesquisou já vai saber uma das cidades, um dos locais, o que era. Então, Inhotim está citado, é o nome de um museu, localizado no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O espaço é considerado o maior museu a céu aberto do mundo. A gastronomia mineira. A gastronomia quer dizer a alimentação, os alimentos aqui feitos, realizados. A gastronomia mineira tem aquele tempero a mais que vai além dos aromas e sabores, representando a conexão com a terra e o modo de vida local, criando hábitos e costumes típicos ao longo do território. São famosos os bolos, as broas, pães de queijo, biscoito assado no calor do forno a lenha, conhecidos como quitutes, que combinados com um cafezinho bem quentinho compõem um cenário acolhedor típico do estado.
O estilo da gastronomia regional se consolidou por dois contextos distintos: o da escassez, no auge da mineração do ouro, e o da fartura, com a ruralização da economia local. Ou seja, foi nessa época que consolidou a gastronomia mineira, dentro do que ela tinha de necessidade e ao mesmo tempo que ela tinha de fartura. E foi naquela época, desde aquela época, que se foi mexendo nessa gastronomia e foi ficando famosa para o mundo todo. A lógica da economia de tempos difíceis colaborou com a predominância de cozidos, com o aproveitamento de sobras, que geraram composições igualmente saborosas. É o que eu disse. Então, a escassez de alimento naquela época fez com que as pessoas que lidavam com a comida fizessem combinações e aproveitando o máximo possível dos alimentos. E isso, ao mesmo tempo, engrandeceu a gastronomia mineira. Tais como farofas, sopas e mexidos, que ainda compõem o cardápio do mineiro contemporâneo. A composição da cozinha tradicional e típica mineira funde hábitos e ingredientes europeus, indígenas e africanos, sendo alguns dos principais pratos da gastronomia regional mineira: o feijão tropeiro, o angu de milho verde ou de fubá com frango, a paçoca de carne seca, a farofa, couve, lombo e o pernil assados, leitão à pururuca, torresmo, tutu e toda uma série de pratos nos quais predominam as carnes de porco e de frango. A comida de boteco é considerado o maior evento gastronômico de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, tendo sua primeira edição na cidade de Belo Horizonte no ano de 2000. Nesse evento, os bares participam de uma competição elaborando petisco ou tiragostos, que combina com a tradição da gastronomia mineira com um toque de sofisticação. A cada edição, a comida de boteco atrai maior público, reforçando o reconhecimento da gastronomia mineira no cenário mundial. O evento proporciona a aproximação e a valorização da cultura familiar através do resgate de ingredientes locais. Como, olha só, o ora pro nobis, transformando o ato de comer em uma grande experiência. O ora pro nobis é uma hortaliça do tipo trepadeira folhosa, com propriedades nutritivas. O nome científico da planta é Perequia aculeata, popularmente conhecida como ora pro nobis, que vem do latim orai por nós. Esse nome teria sido criado por pessoas que colhiam suas folhas enquanto rezavam uma ladainha. É muito utilizada na culinária local, estando presente em um conhecido prato mineiro, o frango com ora pro nobis, que é um cozido de frango caipira com a verdura. Que delícia, hein? Principais pratos da gastronomia mineira. As receitas escritas perpetuam o conhecimento e o sucesso do sabor dos pratos locais, fazendo com que esses não se percam ao longo do tempo. Através da gastronomia, podemos trabalhar cálculos matemáticos, transformações químicas dos alimentos submetidos ao calor e ainda instigar a criatividade. Nesse sentido, cozinhar pode ser um interessante experimento científico. Ai, que delícia! Então, quando se fala que os pratos culinários, a gente pode trabalhar tudo isso, quer dizer, porque lá nos ingredientes de uma receita tem as quantidades, tem as medidas exatas, que não basta simplesmente eu colocar lá, eu preciso de canjiquinha, de bacon, de água, de carne, mas tem as quantidades exatas ou então próximas para que o prato fique perfeito. Tem também o preparo, ou seja, quando eu vou fazer uma receita e eu estou lendo os ingredientes, eu estou observando as quantidades, depois eu vou ler o modo de preparo, eu vou ter que entender o que está escrito, de que forma que é para fazer, para que esse prato saia perfeito, não é mesmo? Então, quer dizer, quando se trabalha com receita, nós podemos trabalhar diversas áreas do conhecimento.
E também, quando fala lá, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Quando fala das transformações químicas, por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, estou lá misturando a massa com a farinha, com leite, os ovos. Quando eu acrescento o fermento, a massa ela se transforma, ela muda suas características. Isso não deixa de ser ciência. Então, é muito legal e importante. E quando fala também das receitas, fala da questão de preservar as tradições, ou seja, quem já teve acesso a um livro de receitas da família? Da mãe ou das avós? Quer dizer, nós podemos resgatar receitas antigas e isso vai virando tradição, que passa sempre de geração em geração. Vamos falar um pouquinho agora dos doces e compotas. Compotas, ou seja, conservas em potes de vidros, servem para aproveitar as frutas nativas durante um período maior. Seu preparo consiste em ferver as frutas e acrescentar rapadura, melado ou açúcar à mistura, que ganha mais sabor à medida que se conserva, ou seja, quanto mais tempo ela guardada, mais gostosa ficará. Podem ser feitas compotas de abóbora, mamão, acerola, laranja, figo, pêssego, banana, maçã, abacaxi, manga, entre outras frutas encontradas na nossa região. E qual que é dessas frutas que é um patrimônio imaterial na nossa região? É a manga-ubá. É uma delícia, né? Tanto a fruta quanto o doce. A preferência pelo doce em relação às frutas foi uma influência portuguesa que se mantém até os dias atuais. Essa tradição, além de preservar a identidade da mesa mineira, fomenta a agroindústria familiar, contribuindo para a renda de muitas famílias mineiras. A produção dos doces tradicionais do estado mantém a identidade da gastronomia típica mineira e atrai turistas. É um setor da valorização dos saberes e dos sabores regionais e tem sido estimulado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, com as instruções de plantio das frutas e exigências sanitárias. Alguns doces conquistam o paladar dos mineiros e dos visitantes, tais como doce de leite, goiabada, doce de abóbora com coco, pé de moleque, ambrosia. Cada um mais delicioso que o outro, difícil escolher um. A ambrosia, para quem não sabe, é um doce feito de ovos e doce de leite. Agora falando um pouquinho do artesanato. A diversidade de Minas Gerais está espelhada também na riqueza do seu artesanato. Trabalhado em pedra, barro, madeira, prata, estanho e fibra trançada, sendo que uma das mais notáveis manifestações da arte mineira desde o período colonial tem sido a escultura. Conhecer esse talento regional é fazer uma viagem pelos caminhos de Minas Gerais. O trabalho em pedra-sabão, olha a pedra-sabão aí de novo, se concentra em objetos utilitários ou figurativos, sendo predominantemente na cidade de Ouro Preto, Congonhas, Mariana e Cerro. Já o artesanato em madeira, em sua maioria, imagens de santos ou personagens históricos, bem como os bordados, os trançados em talas, bambu, fibras têxteis, crochês, tricô e o trabalho em couro são produzidos em regiões diversas do estado. Destacam-se também as obras artesanais em funilaria, tecelagem e em prata. O diversificado artesanato de Minas Gerais tem sido repassado de geração a geração desde a época colonial, com a adição de elementos e técnicas modernas na produção dos móveis, artes plásticas, artesanato em ferro, entre outros, possibilitando uma releitura do passado. Dar forma à argila, seja em utensílios domésticos ou em peças decorativas, é uma atividade ensinada tradicionalmente entre algumas famílias mineiras, sobretudo entre as comunidades tradicionais, e por décadas tem colaborado no fluxo da renda familiar. Esse tipo de criação, no qual a matéria-prima é facilmente encontrada na natureza e geologia do estado,
carrega saberes e simbologia de uma cultura que reside na modernidade. Olha só, que lindo! Os vasos feitos todos em barro, em argila. Agora, outro artesanato comum em Minas Gerais é a tecelagem em tapetes, cuja técnica de origem portuguesa recebeu características próprias e obteve aceitação no mercado nacional, favorecendo a economia em algumas cidades mineiras, tais como Diamantina, Passatempo e Resende Costa. Olha só que lindo! Uma parte de um tapete. É maravilhoso, né? A imagem não está tão boa, mas dá para entender um pouquinho. Agora vamos lá. Chegou a hora da atividade. Mão na massa. Chegou a hora de você, estudante, demonstrar seus dotes artísticos e ou culinários. Que tal perguntar a um familiar alguma receita que ele saiba de cor e anotá-la ou então desenhá-la? Ou então, que tal fazer o contrário? Escrever um poema ou uma canção que você ensine uma receita de algo que faça parte da rotina de todos e que normalmente não se aprende por meio de receitas, por já parecer mecânico ou óbvio. Exemplo, apontar um lápis, escovar os dentes, andar, pedalar, sentar-se numa cadeira, etc. Use e abuse da sua criatividade. Olha só, esta então é a atividade proposta nesta página do PET. Porém, eu vou definir com vocês o que será feito. No caso do primeiro ano, eu vou optar pela receita. Eu quero que vocês, família, ajudem as crianças a escrever ou então a desenhar, copiar uma receita tradicional da família. Pode ser, às vezes, um doce que é tradicional, que é comum fazer em reuniões da família, num dia de festa. Pode ser um salgado, um prato salgado. Pode ser um chá. Pode ser tantas coisas. Uma comida mesmo, tradicional. Então, nessa receita, eu quero que vocês escrevam, peçam a criança para copiar. Pode fazer um desenho também, mas eu queria que tentassem escrever. Pode ser uma receita bem simples, mas se acaso vai só desenhar, coloque então o nome da receita, ok? Utilizem esse espaço abaixo. Então, estamos na página 26. No próximo vídeo, darei continuidade ao nosso trabalho. Até a próxima!